Oi pessoal, sou o Miguel Shen, esse aqui é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e agora que a gente tem a lista final do Tampa Pro, a gente pode fazer projeções e previsões um pouco mais específicas, embora tenha muita gente nova, muita gente trocando categoria e tudo para acontecer nesse show. Vamos falar do Hunter e do Yain, vamos falar da possível melhor forma da vida do George Peterson, vamos falar também do cara que foi impedido de viajar e impedido de competir nesse Tampa Pro. Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas ao novo integrante do time Dragon Farm, o André Ferguson, um excelente Men's Physique, o Men's Physique profissional com mais vitórias em todos os tempos, são 14 vitórias, o cara tem 3 vitórias do Arnold Classic Ohio, é o maior vencedor do Arnold Classic Ohio, bateu ali na porta 2 vezes já no Olympia, ficou em segundo lugar, tem tido uma consistência muito grande, tem mostrado um físico melhorado nesse ano, vai competir no Tampa Pro e vai continuar a preparação dele. É uma das grandes apostas para vencer o Mr. Olympia desse ano. E por falar em Dragon Pharma, eu quero falar para vocês da linha nova Dragon Pharma, a Dragon RX, porque antes de tudo, nós somos humanos. A linha Dragon RX foi criada com produtos especificamente formulados para permitir que tudo em seu organismo funcione da melhor maneira possível para te garantir o melhor em saúde e performance física. Vai ser lançado amanhã, se liga, cola no site lá, vou deixar aqui o link na descrição. Sempre que vocês compram produtos da Dragon Pharma com o meu cupom SHAIN10, vocês estão ajudando muito o canal a se manter e continuar produzindo conteúdo para vocês. Vamos começar então aqui com a Open, a lista da Open é essa aqui. Tem alguns nomes que chamam a atenção de cara, obviamente, o Hunter Labrada e o Iain Valliere do Canadá. Até ontem não se sabia muito bem se o Iain Valliere conseguiria entrar nos Estados Unidos devido a restrições do coronavírus e tudo mais. O Iain tinha comentado um dia antes que ele tinha certeza que conseguiria entrar, que o problema era voltar para o Canadá, que assim que ele voltasse para o Canadá, ele seria obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias totalmente isolado e monitorado pelo governo. Um outro cara de fora que vem, que também teoricamente lutaria pelo título, é o Samson Dauda, o inglês, e aí ele teve um problema. Infelizmente não foi permitido que ele embarcasse e ele vai desfalcar esse line-up. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter aí uma luta pelo título mesmo entre o Hunter Labrada e o Iain Valliere. Tem outros caras muito legais aí também que vale a pena a gente prestar atenção, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas antes de prosseguir, eu quero mostrar aqui, ó, esse é o post feito pelo Samson Dauda, e aqui tem uma legenda, uma foto, ele fala assim: notícias horríveis hoje para vocês, infelizmente o leão nigeriano não poderá competir no Tampa Pro esse fim de semana. Eles não permitiram que ele embarcasse no aeroporto porque competir não é visto como uma viagem essencial. Aí o cara que postou, ele dá aqui uma mensagem para ele, né, de motivação: erga a cabeça, campeão, todo o Reino Unido te dá o maior apoio. E aí ele fala isso aí mesmo, ele fala: infelizmente isso aconteceu hoje, mesmo com toda a papelada feita corretamente, mesmo com o visto e mesmo com toda a ajuda e suporte da Pro League, isso realmente é muito chato, mas a gente tentou e fez tudo o que a gente podia fazer no nosso poder para que isso acontecesse. Está muito longe de ser o fim para a gente e a gente vai aí continuar e se preparar para a próxima. Infelizmente, né, acontece isso, é uma pena, seria muito legal ver o Samson Dauda competindo e aí o show acaba ficando mais mesmo entre o Hunter Labrada e o Iain Valliere. Um outro cara que também vem chamando a minha atenção é o Dorian Haywood. É um cara que não tem o físico fantástico, nem o físico perfeito. Essas fotos aqui são as fotos mais recentes dele. Ele tem a parte superior do físico pela frente muito boa, conjunto de ombros aqui, braço, peitoral muito bom, ganhou um bom volume. As pernas têm um bom desenho, têm um bom corte, mas em alguns ângulos elas ficam esquisitas e não tem um bom volume. E de costas ele não é tão bom assim. Vamos ver, ó, tá vendo? Ó, olha só, peitoral de lado é uma pose muito boa dele. Ele aproveita muito dos braços, dos ombros, da espessura do peitoral para criar uma pose boa. Nessa pose ele tem muita vantagem da panturrilha. As coxas, mesmo não sendo tão grandes assim, elas ainda conseguem manter uma harmonia. É uma pose legal dele. Já, olha só, a expansão de dorsal de costas é pobre, né? Pobre demais, muito, infelizmente, muito ruinzinha. Não consegue fazer uma expansão do dorsal de maneira efetiva.
não tem aqui pernas que seguem essa mesma linha, então tem que melhorar muito nas poses de costa, e esse é o calcanhar de Aquiles do Dorian Haywood. De qualquer maneira, é um físico legal. Pela frente, olha só, ele tem poses poderosas, uma musculatura bem espessa, uma boa separação muscular. É um cara aí pelo fator freak que vale a pena a gente observar. Olha só a pose semi-relaxada de costas, nada de excepcional, né? Duplo bíceps de costas, talvez com sombra, ajude um pouco, muscular bem separado do peitoral, ombros gigantes. Aí é aquela história, é o freak factor mais do que um físico completo, vamos dizer assim. Um outro cara que a gente também tem que ficar atento e pode ficar atento é um cara que tem sido muito falado no Brasil, que é o Ronald Gordon. Esse cara aqui tem pequenos vídeos dele posando, tem uma pose de peitoral de lado aqui, ó, que é bem volumosa, bem cheio, né? É um físico legal, em algumas poses de camiseta fica muito bom. Sem camiseta, posando, nem sempre. Ele tem uma estrutura esquisita. Poses de costas bem legais. Vamos ver se a gente acha aqui um vídeo dele posando com um pouco mais longo. Os braços e ombros dele, o formato de braço, ombro e peitoral, até o formato do tronco, às vezes lembra um pouco realmente o formato do Dexter Jackson, assim. Mas eu acho que ele é um pouco mais alongado e tem os braços um pouco mais compridos, mas lembra realmente muito em algumas poses. Tem uma aplicação meio mal feita aqui, né? É um físico interessante também, que vai chegar, na minha opinião, provavelmente mais longe do que o Dorian Haywood nesse campeonato. E é um físico que, se evoluir, continuar evoluindo aí, pode ser algo que chame a atenção no futuro na Pro League. Aqui, olha só, é uma pose dele competindo no tampa ano passado. Essa é a foto dele, ele tem as pernas um pouco longas. É um pouco esquisito o frame dele. Apesar de ele ter o tronco alongado, ele tem membros mais alongados ainda. Não flui muito bem quando a gente vê ele por completo. Aqui tem uma foto dele de tríceps de lado. Nessa foto os quadríceps saíram muito bem, bem cortados. Às vezes ele está de lado aqui. Não foi uma foto que dá pra gente ver muito bem o físico dele, mas vamos ver, tô ansioso para ver esse cara no palco e tô ansioso para ver como que ele vai se comportar aí perto dos outros. É um cara que tem chamado a atenção, tem um físico relativamente estético que aí impressiona pela espessura e pode ser alguma coisa nova para a gente observar. Outro cara aí da Open também que tem chamado um pouco a atenção é o Dwayne Walker. É um físico legal, ó, peitoral fibrado. Vamos ver, tem algumas fotos que eu separei. Olha só essa pose, essa foto, tudo bem que tiraram de cima e tudo. Quero ver ele com outros também, parece que talvez falte um pouco de volume, mas é um físico bem desenhado, peitoral bem fibrado, parece um leque, a gente vê aqui, né? Cortes profundos, os ombros. Tatuagem atrapalhou um pouco, mas é um físico que aparentemente pode também fazer algum estrago aí e trazer alguma emoção para esse show. A expansão de dorsal, as costas dele, infinitamente melhores, né, do que a do Dorian Haywood. As pernas poderiam ter um pouco mais de volume, mas dentro desse show, dentro dessa proposta, é algo que a gente tem aí para hoje. Olha lá, de bermuda, posando assim, legal. O abdômen podia ser mais um pouco controlado, né? Os gomos dele são esquisitos, não é muito bonita a linha de abdômen dele e ele tem que lutar muito para manter essa linha controlada. Então, vamos também ficar aí atentos com esse menino que pode ser um dos fatores para o show Tampa Pro na Open. E um cara que realmente, né, vai ser um fator que todo mundo sabe, é um dos favoritos. Tem até o Dennis James e o Flex Wheeler comentaram sobre ele, diz que ele pode causar um grande impacto aí até no Mr. Olympia, e eu acredito mesmo nisso. O Hunter Labrada, ele tem o físico que os árbitros americanos gostam, que os árbitros do Olympia gostam de premiar. É um físico que não é extremamente estético, porém é um físico bem denso, bem musculoso. Olha só essa pose aí. Olha só o volume que ele carrega, com o condicionamento que ele carrega, a vascularização. Então ele é um mass monster. Eu fiz um podcast hoje, um Dragoncast, com o Luan Pereira da Dragon Pharma, e ele falou que vê o Hunter um mass with class, um massa com classe. E eu concordo com ele, é uma boa definição pro Labradinha filho também. E realmente é um cara com bastante volume, é um cara que chama muito a atenção pela espessura, porém a gente não pode dizer que ele deixou de ter estética, que ele tem um físico feio
ou alguma coisa assim. A cintura não é das mais pequenininhas, mas é relativamente controlada. Então eu vejo sim ele com grandes chances de vencer esse show. Tudo pode acontecer no palco, a gente não tem como prever e garantir muita coisa, mas eu acho que ele tem grandes chances de vencer. E com esse Olympia tão louco desse ano, eu vejo ele também com grandes chances, concordo com o Dennis James, com grandes chances de ir muito bem no Olympia aí e fazer uma grande estreia no Mr. Olympia. Falando um pouco de 212, um cara que me chama sempre a atenção pela qualidade, pela beleza do físico dele, não tanto pela competitividade, talvez, é o Santi Aragon, o cubano, que tem um físico muito legal. Ele vem indo e vindo da Classic Physique e 212. Isso aqui foi um show que ele fez ano passado em Fort Lauderdale. Na Classic Physique, olha só, um físico bem estético, bem agradável aos olhos de se ver. Não é muito grande, infelizmente, para ele, né? Mas é um cara aí que traz uma beleza legal. Aqui ele explica um pouco, ele fala o seguinte, que nesse show Classic Physique em Fort Lauderdale, ele ficou em sexto lugar, pesando 81,6 quilos. Ele fala que o que atrapalhou muito ele nesse show foi ter competido 3 semanas antes na 212, em um outro show. E aí, 3 semanas antes, ele pesou 192 libras, que são 87 quilos, ficando em terceiro lugar no show 212. 3 semanas depois, ele tinha que cortar aí mais de 6 quilos para bater esse peso. Então, ele fala aí que cortou muito carbo, usou muito diurético, não foi muito legal. E a partir daí ele decidiu que vai só competir na 212 a partir de agora para não ter mais que se preocupar com o peso durante um bom tempo. As imagens mais frequentes do Santi Aragon são essas aqui, olha só, um físico bem agradável, bem bonito de ser visto, boas proporções, boas linhas, o que falta mesmo é volume. Talvez se ele conseguir colocar um bom volume nos próximos anos aí, ele pode ser ainda mais competitivo. E aqui ele fala o seguinte, faltando 2 dias aí para o Tampa Pro, ele pesou 186 libras e isso se traduz em 84,3 quilos. Quer dizer, ele está competindo, provavelmente a competir vai pesar um pouco mais leve do que pesou no último show 212 dele e não tão mais pesado quanto no último show da Classic Physique. Vamos ver como é que vai sair o Santi Aragon. Também é um show que não tem tantas estrelas assim, então a gente pode esperar algo bem legal dele. Um cara que a gente está esperando muito é esse rapaz aqui, ó. George Peterson. Esse aqui é o perfil do Justin Miller, que está acompanhando o George Peterson, cinturinha bem fininha, ele está com uma camada de água aí nesse vídeo, né? A gente vê que ele não está super seco, mas ele tem que estar super seco na hora do show, faltando 24 horas. Ele está pesando exatamente 212 libras aí, mas o que impressiona é o tanto de volume que ele colocou, o volume que ele colocou nas pernas, as pernas de lado ainda poderiam ser um pouco maiores, mas a cintura dele tá absurda, a cintura dele tá minúscula. A Isa Piscine ficou com inveja dele, dessa cintura de tão pequena que tá. Então o George Peterson é um cara que consegue mesclar esse monte de volume, esses dorsais arrebatadores com uma cintura bem controlada, principalmente nas poses de lado. Vamos ver agora se a gente torce para o Hunter Labrada chegar seco, já que ele tem se mostrado aí muito seco anos dias antes. A gente torce para ele não errar no dia, a gente também torce para o George Peterson também chegar muito bem nesse fim de semana na 212 e mostrar o potencial dele. Muitos dizem aí que pode ser o melhor físico de todos os tempos, George Peterson no palco nesse final de semana. Parece que sim. Vamos ver se ele tira essa camada de água que está aparecendo aí nesse momento. Ele tem tempo para isso ainda, nem devia estar tão seco nesse momento. É normal, mas olha só a cintura, olha esse controle, olha só muito impressionante. Vamos ver então como que vai ser a estreia do George Peterson. Talvez o maior desafio do George Peterson na 212 nesse show seja um veterano que está voltando aí, que é o Aaron Clark. Essas fotos aqui são de 3 dias antes do Tampa Pro e ele fala aqui que está completo o trabalho. Ele está seco como pedra. O Aaron Clark, para quem não lembra dele, ele competiu uns anos atrás. Quando ele chegou nos rankings profissionais, eles diziam que ele seria o novo José Raymond.
por esse aspecto sólido que ele tem. Ele é um cara baixinho, parece um hidrante, sólido, largo, espesso, feito de aço. Aqui a gente vê que ele está muito seco, os dorsais dele também são muito bons. Se o George Peterson tem dorsais muito bons, o Aaron Clark não fica tão atrás, dorsais que descem bem, uma árvore de Natal bem formada, uma maturidade muscular que a gente não vê muito hoje em dia. O problema do Aaron Clark é a estatura, as pernas mais curtinhas e a falta aparente de volume nas pernas relacionada com a largura da cintura. Aqui ele está muito seco, muito bom, mas em outras fotos, olha só como a gente vê, esse aqui também o ângulo não favoreceu, né? Tiraram de baixo para cima, sacanearam pra caramba ele. A cintura aqui meio fora de controle e as pernas faltando bastante volume. Tem um aspecto varicoso aqui, um aspecto de perna de velho mesmo assim, né? Que num palco profissional nesse nível pode aí contar um pouco contra o Aaron Clark. Mas também a gente nunca pode deixar esse cara de fora de uma lista de favoritos para um show. Fechando aqui mais umas fotos dele, ó, muito seco, muito empedrado, aqui um pouco mais flat e as perninhas mais fininhas, o abdômen aqui meio esquisitão, bem fora de controle. E é isso aí, pessoal, isso é que a gente tinha para falar do Tampa Pro, falando da Open aqui e da 212, categorias que tem aí novidades pra gente, caras mudando de categoria. Vai ser bem interessante ver esse show, vai ser bem interessante ver esse confronto, principalmente depois de tanto tempo sem ver um show de bodybuilding, né? E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham? George Peterson é favorito realmente? A ausência do Samson Dauda facilita a vida do Hunter Labrada? E o Hunter é tudo isso mesmo? Eu sou o Miguel Chaim, vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!